Olá, queridos irmãos e irmãs, que bom estarmos juntos novamente para mais um devocional. Hoje quero compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de 2 Reis, o capítulo 6, dos versículos 15 até o 18, que diz o seguinte: Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E, como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere, peste, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Até aqui o texto. Um pouco antes da mensagem que nós lemos, a gente vê que Deus vê a realidade do seu povo e se importa com o seu povo. Em 2 Reis, do capítulo 6, do 8 ao 14, a gente vê que o rei sírio havia declarado guerra contra Israel. E ele havia traçado os planos de guerra com seus oficiais. Mas aconteceu o seguinte: aonde ele falava que ia colocar o seu exército, Deus revelava para o profeta Eliseu aonde aquele exército estaria. E Eliseu prontamente passava para o rei de Israel a localização do exército sírio. E isso fez com que frustrasse grandemente os planos do rei e do exército sírio, a ponto daquele rei pensar que havia um traidor no meio do seu povo. E ele queria saber quem é. Mas um dos seus servos disse: não tem ninguém traindo. É Deus falando com o profeta Eliseu os pensamentos que o senhor tem lá na sua câmara, no seu quarto. Sabendo disso, esse rei sírio resolveu prender ao profeta Eliseu. E aí nós chegamos a essa parte que nós lemos. Na primeira parte a gente vê o Deus que vê e se importa com o seu povo a ponto de agir em seu favor. A segunda coisa que a gente vê aqui é que Deus protege e peleja pelo seu povo. Porque a gente percebe aqui que aquele moço, o servo do Eliseu, ele levantou muito cedo e ele saiu. E quando ele saiu, deparou-se com aquele exército cercando a cidade, ocupando os montes. E aí ele teve medo e ele disse: que faremos? Ele clamou ao Eliseu quando ele viu isso. É interessante que Eliseu pega e diz para ele: não temas, mais são os que estão conosco que estão com eles. E aí o Eliseu ora. Ele ora para que Deus faça com que o seu servo veja o que ele não está conseguindo enxergar. E aí, quando Deus abriu os olhos daquele moço, ele viu que ao redor do Eliseu havia muitos carros de fogo. Quer dizer, Deus estava protegendo Eliseu e quem estava ao redor dele. Uma pergunta: se você não soubesse o final dessa história, você gostaria de estar com Eliseu ou você gostaria de estar com aquele exército forte, o exército sírio? Uma segunda pergunta: se você estivesse no lugar do Eliseu, ao orar, o que você oraria para aquele moço que só olhou para aquele exército inimigo? Talvez se fosse eu e você, nós íamos orar assim: ô Senhor, acalma o coração dele, dá paz à mente dele, tranquiliza ele. Mas sabe o que o Eliseu fez? Ele disse e orou: Senhor, abre os olhos dele, ele está cego espiritualmente, ele só vê a realidade que o cerca, ele não consegue enxergar além. Então que isso fique de lição para mim e para você. Nós vemos aqui duas pessoas que enxergam a mesma realidade, mas de forma diferente. Um enxerga a realidade que está ali, a física, mas enxerga além, que é o profeta Eliseu. Ele vê a questão espiritual maior que está com a gente do que está com os outros.
E aquele servo do Eliseu, ele só conseguia enxergar o exército inimigo. E por isso ele teve medo. E o Eliseu disse para ele: não fique com medo, confie, Deus está conosco, e se Deus peleja pela gente, a gente está seguro. Assim é comigo, com você. Eu e você, quando estamos nas mãos de Deus, nós estamos seguros. Vamos orar. Amado Deus, bendito seja o teu santo nome. Te agradecemos por essa palavra, Senhor. Aqui a gente vê e percebe que o Senhor se importa conosco, assim como se importou com o povo de Israel. Que o Senhor vê a realidade que nos cerca. O Senhor sabe aquilo que acontece conosco. Mas mais do que isso, o Senhor vê e se importa, mas também o Senhor protege e peleja pelo seu povo. O Senhor feriu aquele exército que veio sobre o Eliseu, e o Senhor feriu eles cegueira, eles não puderam fazer nada contra Eliseu. Assim também hoje, o Senhor também vê a realidade que nos cerca. Tudo aquilo que nós estamos passando também, nesse período de pandemia, o Senhor está cuidando, protegendo e guardando a gente. Muito obrigado, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor esteja protegendo e guardando aqueles que estão enfrentando, contraíram o Covid-19 e estão lutando, estão batalhando, sentindo aqueles sintomas, mas estão ali fortalecidos no Senhor. Outros estão passando dificuldades no seu trabalho, por ficarem sem Ele em meio a essa pandemia. Mas também temos pessoas, alguns já retornaram ao trabalho, outros já terminaram a panha de café, outros ainda estão terminando, mas nós te pedimos que o Senhor esteja abençoando a cada um, cuidando, protegendo, amparando e fortalecendo a cada um e suprindo as necessidades físicas, emocionais e espirituais de cada um. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família.